eu fiz um resumo sobre o capítulo de Deuteronômio 4:29. Ele nos fala sobre a promessa de Deus, de que se buscarmos o Senhor com todo o nosso coração e alma, o encontraremos. É por isso que eu falei aqui no começo, se buscarmos de todo o nosso coração, e alma, o encontraremos. Glória a Deus! Deus não está com o ouvido agravado para não escutarmos as nossas orações. Se nós ajoelharmos, entrar na porta do nosso quarto, orarmos a eles com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, eu posso ter certeza, meus irmãos, que Deus, Ele vai escutar os nossos pedidos de orações, pedidos de cura, de libertação. Aleluia. Porque só Ele é capaz de fazer isso em nossas vidas. Amém, meus irmãos? O encontraremos. E em essência, o versículo nos incentiva a buscar a Deus com determinação e sinceridade. Então, a gente temos que ser sincero com o nosso Deus. Não temos que fazer as coisas, se ajoelhar e ficar falando, Deus, Deus. Não, temos que ser sinceros. Ajoelharmos e pedirmos a Deus com corpo e alma. E sinceridade. Que Ele nos ouvirá e nos abençoará e nos livrar das garras do mal. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado para todos sempre. Amém. Santo é o teu nome, Senhor. E sinceridade. Prometendo que Ele estará presente e nos responderá. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Ele sempre vai nos escutar, pastor. Ele sempre vai estar com os ouvidos deles abertos para nos escutar os nossos pedidos de socorro, pedidos de cura, de libertação. Aleluia. Deus sempre vai nos escutar. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Glória Senhor. a Jesus. Eu gostaria também que os irmãos abrissem aí a Bíblia no livro de 2 Crônicas 15:2. A amada igreja, me perdoe, porque eu procurei muitas referências sobre buscar a Deus. Amém? Deus seja louvado para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Príncipe da paz, estrela da manhã. Glória a Deus. 2 Crônicas 15:2. Eu passo a ler, meus irmãos. E saiu ao encontro de Azar e disse-lhe: ouve-me, Azar, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscares, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixarei. Glória a Deus. O que esses versículos querem dizer? Porque se nós buscarmos, Deus vai estar lá para nos receber. E se nós não buscarmos, Deus não vai, Deus fica no canto dele. Deus não é aquele que chega entrando, Deus bate na porta. Se você abrir, ele vai entrar. Mas se você ficar com o seu coração fechado, Deus jamais vai entrar. Amém, meus irmãos? Amém. Eu fiz um resumo aqui sobre as 2 Crônicas 15:2. Resume que o Senhor está com aqueles que o procuram e seguem. Mas se afastarem, que o Senhor está com aqueles que o procuram e seguem. Mas se afastarem, Ele o deixará. Glória a Deus. Deus não é aquele, igual eu falei agora, Deus não é aquele que chega entrando. Deus espera você chamar. Se você chama, Ele vai vir. Amém, meus irmãos? E segue, mas se afastarem, Ele o deixará. Deus seja louvado para todos sempre. Aleluia. E o versículo 2 de 2 Crônicas declara que enquanto as pessoas estiverem em comunhão com Deus, Ele estará presente e pronto para abençoá-los e reconhecê-las. Aleluia. Glória a Deus. Deus é santo, Pai. Deus é poderoso.
Ele sempre vai estar com o ouvido dele aberto para nossos pedidos. Aleluia. Para nossos Aleluia. pedidos. Para nossos pedidos de cura, de libertação. Para nossos pedidos de bênção. Para nos abençoar e nos livrar das garras do mal deste mundo. Aleluia. Porque cada dia que passa, este mundo está cada dia ficando pior. Eu estava vindo, eu tive que sair mais cedo, só passar um pouco aqui. Eu estava saindo mais cedo, saí mais cedo de casa hoje, porque a cidade que eu moro tá tendo jogo lá, 2 jogos, e é gente que não acaba mais. Eu tive que sair mais cedo porque senão eu não ia ter, eles não iam deixar eu sair. O guarda ia trancar e eu não ia chegar aqui a tempo. Aí eu estava vindo, escutando os hinos e falando com minha esposa. Isso aqui, amor, isso aqui, Cícera, ela entra naquele versículo que fala do caminho, muitos estão no caminho, ajuda aí, o pastor Pedro. Oi? Caminho largo. Não, é tipo... Contramão. Contramão do mundo, na contramão do mundo. Eu entrei nesse, eu não sei se está na Bíblia. Romanos 12:2. Romanos 2:2. 12:2. Romanos 2:2. Põe aí para nós. 12:2. 12:2. Eu acho que eu marquei aqui. Romanos 2:2. 2:12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Aleluia. E eu fiquei pensando, meu Deus, enquanto tá eu e minha esposa, o pastor Pedro e os demais irmãos vindo para a casa de Deus, enquanto tem milhares de pessoas olhando, as pessoas correndo atrás de uma bola que não vai levar eles a nada, levando seus filhos para ver aquilo, as pessoas bêbadas na cidade querendo bater no carro da gente. Mas Deus está aqui, Deus está vendo tudo isso, esses esforços que nós fazemos para vir para a casa dele. Deus está vendo tudo. Aleluia. Deus está vendo. Glória a Deus. Eu creio que nada do que nós estamos fazendo aqui nesta terra para Deus é em vão. Eu fico triste quando eu vejo um campo de futebol daquele ali, lotado de gente, enquanto vem para a casa de Deus, a igreja vazia. Mas não importa. A palavra de Deus nos fala que se tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Não importa. Se nós estamos aqui em poucas pessoas, Deus está aqui. Eu posso sentir a presença dele. Eu estava sentado ali, a irmã Geisa estava cantando, o pastor Pedro estava pregando aqui, eu já comecei a sentir aquela coisa boa na presença. Não precisa, a igreja está cheia. Que é bom que esteja. É bom que a igreja de Deus esteja cheia. Mas se tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui neste lugar, gente. Aleluia. Eu Glória a posso Deus. sentir. Não é fácil estar vindo aqui. Glória a Deus, aleluia. Santo é Esta é a primeira vez, meus irmãos, que eu estou aqui e eu espero que seja a primeira de muitas. Aleluia. Cada vez mais que eu ganhar uma oportunidade dessa, mais eu estarei me preparando para o reino de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Eu estava falando para a minha esposa, amor, essa oportunidade, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo és tu, Senhor. É muito bom. Deus seja louvado. Eu falei para minha esposa, essa oportunidade que eu ganhei, ela está me fazendo buscar mais a Deus, Aleluia. ficar mais firme na presença dEle. Eu sempre falava, amor, eu sempre estou na igreja, eu sempre estou fazendo a obra de Deus. Por que eu nunca ganho uma oportunidade para levar o Evangelho, para pregar o amor de Deus? Mas para Deus tem para tudo tem um tempo. Aleluia. Para Deus tem todo o tempo, meus irmãos. Aleluia. Não adianta nós queremos pular lá na frente. Deus tem um trabalhar na nossa vida. Aleluia. Aquele não era o tempo para mim ganhar a oportunidade, esse era o tempo. Porque
desse tempo para cá que eu venho me perguntando para mim mesmo, já perguntei até para alguns pastores, e sempre eu ficava comigo mesmo, por que eu nunca ganho uma oportunidade? Por quê? Mas às vezes a gente pergunta para Deus, às vezes Deus não vai responder ali, mas Deus lembra, Deus sabe que você pediu algo a Ele. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Deus possa me capacitar mais. Aleluia. Isso, meus irmãos. Cada oportunidade dessa que a gente ganha de vir trazer a palavra dele aqui, eu falo para os irmãos que a gente fica mais forte. Aleluia. Nós ficamos mais fortes. Nós buscamos mais se aprofundar na Bíblia. É verdade. Porque antes eu não me aprofundava. Eu ia para a escola bíblica dominical do pastor Pedro. Eu lia, eu marcava tudo. Chegava em casa, acordava mais cedo para ler um pouco da palavra, para entender mais o que a palavra de Deus quer nos dizer. Porque às vezes o pastor pregando, ou alguém falando, a gente está entrando aqui, mas a gente não vai entender muito. Mas quando você se aprofunda, pesquisa, Deus vai falar com você. E você vai mais saber falar da palavra de Deus. É verdade. Aleluia. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque ela está me fazendo me aproximar cada vez mais aos caminhos do Senhor e fazer mais a obra de Deus. Porque é gratificante, meus irmãos, fazer a obra de Deus. Amém. É gratificante. Aleluia. Como eu falei, meu pai já foi pastor durante 10 anos na Paraíba. 10 anos ou mais. Em cada cidade que meu pai passou tem uma igreja construída. E cada lugar que nós passamos não tinha igreja. Os pastores, presidentes colocavam meu pai sempre naquelas cidades que não tinha a Assembleia de Deus. O que acontecia? Meu pai ia, construía a igreja, nós meninos ainda, ajudava meu pai a construir a igreja. Quando a igreja estava tudo ok, tudo bonitinha, cheio de crente, o pastor presidente pegava meu pai e colocava em outra cidade que não tinha a igreja Assembleia de Deus. Meu pai ia, lá vai nós, todo mundo no carro da igreja, nós menininhos ainda, mas 3 igrejas tem na Paraíba, 3 igrejas grandes, e ela está cheia. Glória. Todas elas estão cheias de Deus. Mas eu fico triste, meus irmãos, porque meu pai hoje está afastado do caminho do Senhor. Mas Deus vai trazer ele de volta. Aleluia. Porque eu sempre falo para ele, pai, volta para a igreja. Pai, volta para a igreja. Aí ele tenta mudar de assunto. Ele só fala, meu filho, eu sei, Deus tem o tempo certo para mim. Eu falei, pai, mas é bom buscarmos hoje. Não devemos deixar para amanhã, porque amanhã não pode chegar. Não, meu filho, tá bom, eu sei. Ele muda de assunto. Mas Deus vai fazer a obra na vida do meu pai. Aleluia. E ele vai voltar para a casa de Deus. E vai continuar pregando o Evangelho e ganhando almas para Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Eu fiz uma pesquisa. Quem foi Isaías? Quem foi o profeta Isaías? Isaías foi um profeta que viveu em Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, conhecido por suas profecias sobre o Messias e a salvação. Isaías, cujo nome significa o Senhor é a salvação. Aleluia, glória a Deus. Ele foi enviado por Deus para anunciar a fidelidade e a salvação do Senhor ao povo infiel e pecador. Aleluia. Cumprindo a promessa que Deus fez a Davi. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz um resumo também sobre... eu gostaria que o irmão voltasse um versículo 55:5, que é o que eu li junto com o 6. Isaías 55, capítulo 55, versículo 5. É sobre... deixe-o... aqui na minha Bíblia deve estar diferente. Isaías 55:5. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus,
porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Mas, não é bom que nós pequemos, mas se nós pecarmos, pedimos perdão a Deus, Ele é rico em perdoar. É bom que nós não pecamos. É bom que nós não pecamos. Mas enquanto nós vivemos nessa terra, é difícil, meus irmãos, sermos 100%. É difícil. Esse mundo está maligno. Esse mundo maligno, cada dia que passa, está se acabando, está destruindo países em guerras, e tudo mais, doença, tanta coisa que nem me assusta mais, meus irmãos. Logo quando abrir a guerra da Ucrânia com a Rússia começou, eu vou falar para os irmãos, eu fui embora para o Brasil com medo da guerra. Eu fui embora para o Brasil, eu não sei se ninguém sabe, eu nunca contei, mas eu adoeci. Mas, naquele tempo, o pastor Pedro sabe, a irmã sabe, a minha esposa sabe, eu não sei se o irmão Alberto, o diácono Alberto sabe, mas eu fui embora para o Brasil mais por causa daquela guerra. Eu não contei para ninguém. Por quê? Eu ficava ansioso. Eu chegava do serviço, eu ligava a televisão e ficava assistindo só notícia ruim, só pessoas morrendo, fogo, e aquilo me assustou. Eu ficava pensando, meu Deus, o que será de mim se fechar o aeroporto de Dublin? O que será de mim? Como que eu vou voltar para a minha terra? Como que eu vou ver meu pai? Como que eu vou ver minha mãe? Meu Deus, e se vir uma avalanche que destruir essa ilha toda da Irlândia? O que será de mim? Olha o pensamento de uma pessoa que está no mundo, que não busca a Deus, que eu não buscava, meu irmão. Eu ia para a igreja um dia, no mês, em dois meses eu ia para a igreja. Pastor Pedro ali, sempre insistente ali. Tem hora que eu ficava até com raiva. Ele sempre irmão, vamos para a igreja. Eu falei, amém, meu irmão, amém. Eu não ficava com raiva. Então hoje, eu convido as pessoas, e eu me sinto até chato de estar convidando as pessoas a ir para a igreja. As pessoas falam, amém, meu irmão, que hora é? Eu falo, é tal hora, que eu vou, meu irmão. Amém. Aí eu, amém. Chego na igreja, eu fico com aquela esperança. Porque quando eu convido uma pessoa e ela fala amém, eu estou esperando ele. E eu estou na igreja, estou lá na bateria tocando e olhando na porta. Se o irmão que eu convidei veio. Quando ele não vem, meu irmão, eu fico triste. A minha alma fica triste. Porque eu fico pensando, a pessoa não está fazendo nada na sua casa. Falou para mim que vinha e não veio. Aí depois vem com desculpinha. Para Deus não tem desculpa. Não tem, não. Para nós tem, mas para Deus não tem desculpa. Verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus possa me capacitar e que eu não venha falar palavras torpes aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou fazer um resumo sobre o livro de Isaías 55:5, que eu acabei de ler. O livro de Isaías 55:5 nos fala que a graça oferecida gratuitamente a todos os necessitam dela, através da palavra de Jesus. Os gentios também são chamados à salvação. O profeta chama seu povo ao arrependimento e fala de alegria pela libertação do exílio. Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um pouco do resumo, eu não entendo muito, mas eu vou me aprofundar mais nele. Eu coloquei aqui também, porque Isaías disse, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu busquei saber mais por que ele falou para nós no capítulo 55, verso 6. Porque significa que nosso tempo é limitado. O nosso tempo é limitado aqui nesta terra. Eu estou aqui, mas eu não sei se daqui 1 minuto, ou se daqui meia hora, ou daqui 2 horas, ou amanhã eu estaria aqui mais. Mas que eu esteja preparado. Que eu esteja preparado para subir para a glória. Aleluia. Aleluia. Que os irmãos também estejam preparados. E que aqueles que estejam fora, voltem logo para a casa de Deus. Para a presença de Deus. Aleluia. Amém, meu irmão. Já estava, né? Glória a Deus. Meu irmão, desculpa aí, às vezes que eu sou meio engraçado. O nordestino é assim mesmo. Ele sempre tem uma coisa para fazer as pessoas rirem. Mas aqui as coisas é sério. Amém.
as coisas sérias aqui, na palavra de Deus tem que ser tratada com sinceridade. Amém, meus irmãos? Mas Deus também não vai nos castigar se nós fizermos uma brincadeirinha que seja na palavra. Amém? Eu fiz a pesquisa. Por que Isaías disse, buscar o Senhor enquanto se pode achar? Porque significa que nós devemos, porque nosso tempo é limitado. Chega uma hora em que todos nós temos de enfrentar a justiça de Deus. Ninguém vai escapar da justiça de Deus nessa terra. Amém, meus irmãos? Que nós estemos preparados para nós não escaparmos da justiça de Deus. Que nós possamos, quando Ele vier buscar, ou que se Deus nos levar, estivemos preparados para subir para a glória. Amém, meus irmãos? A justiça de Deus. Por isso devemos procurar o perdão e a graça de Deus, enquanto ainda temos oportunidade. É igual eu falei para os irmãos, ainda nós temos oportunidade agora. A nossa oportunidade está sendo agora. Graças a Deus que nós estamos aqui na casa de Deus, mas muitos estão lá fora. Estão lá fora, perdendo o seu tempo com coisas que não é agradáveis aos olhos de Deus. Muitas das pessoas estão perdendo o seu tempo com coisas que não tem nada a ver. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, buscando e adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Que Deus possa me dar graça, que eu possa mais me aprofundar na palavra. Eu queria ter pelo menos uns 40% da sabedoria do pastor Pedro e do pastor Zezílio, para explanar mais a palavra de Deus. Eu não quero levantar ego de ninguém, mas eu fico feliz quando tem uma pessoa assim que explana. Ele lê um versículo e explana de uma forma que eu não consigo, mas Deus vai me dar graça. Amém. Deus vai me dar graça. Eu vou chegar lá. Hoje eu mandei para meu pai a foto do convite, aí ele ficou alegre. Ô, meu filho, eu estou feliz, você está seguindo o caminho do Pai. Nesta hora, meu irmão, eu me emocionei. Eu falei, pai, isso é fruto do Senhor. Isso é fruto do Senhor. Porque o Senhor me ensinou o caminho por onde eu deveria andar. Verdade. Mas hoje o Senhor está distante do caminho de Deus. Mas Deus está te olhando. Deus está olhando para ele. E Deus não vai deixar perder. Ele não vai perder a alma. É verdade. Porque quantas almas tem que meu pai ganhou naquele lugar da Paraíba? Meu pai é uma pessoa de um coração enorme. Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu peço que os irmãos orem sempre para meu pai. O nome dele é Luiz Vieira da Silva. É um homem de Deus, mas hoje está afastado da presença de Deus. Eu tenho um irmão também que está internado na clínica, já vai fazer 2 meses, com alcoolismo. Meu pai saiu quando meu pai saiu da presença de Deus, meus irmãos, foi prazo de 1 mês. Um prazo de 1 mês para nossa família se destruturar. Em 1 mês, meu pai saiu da igreja, meu irmão começou a beber, o que está internado. Meu pai teve um acidente, bateu a cabeça numa pedra. A outra pessoa que ele bateu morreu com 15 dias. As pessoas... eu estou aqui na Irlanda, é propósito de Deus. As pessoas ameaçaram ele de matar ele, ele teve que fugir para o Mato Grosso. Aí ele voltou de novo, ameaçaram de novo, ele voltou. Aí foi onde ele foi levando a família toda para o Mato Grosso. Meu pai. Mas Deus tem uma obra na vida daquele homem. Ele tem um testemunho muito grande do meu pai. Em outras oportunidades eu quero contar os testemunhos do começo ao fim da vida do meu pai. Amém? E eu, como eu falei para ele ficou feliz. Ainda agora eu estava aqui e ele perguntou, cadê meu filho? Cadê o vídeo? Cadê a live para mim assistir você pregando? Eu falei com o pastor Pedro ali. Aí falei para minha esposa mandar o link para ele. Possa ser que ele esteja assistindo ali. Senão eu vou mandar para ele o vídeo depois. Amém, meus irmãos? Eu gostaria também que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías 64:4. 64:4. Capítulo 64, versículo 4.
Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Quando a gente sobe aqui, meus irmãos, a gente fica trêmulo, mas vai passando, a gente já perde o tremolismo e a gente vai melhorando, vai se entregando. E eu não vou falar para os meus amados irmãos que ainda bem que a igreja está vazia. Eu não posso falar, mas Deus tem as formas de trabalhar, porque se tivesse a igreja cheia, para ser a minha primeira vez a vir aqui trazer a palavra dele, eu deveria estar mais nervoso, gaguejando, e não traria uma palavra boa, entendeu? Mas só eu vir aqui na frente e falar Jesus é bom, eu já trouxe uma palavra boa para os amados irmãos. Amém. Graças a Deus tem as formas de trabalhar, amém, meus irmãos? Amém. Deus seja louvado, glória seja dada ao teu nome. Isaías capítulo 64, verso 4. Eu passo a ler. Está ali. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Então, quando esperamos em Deus, Ele sempre vai estar à nossa espera. Nós temos que esperar Deus, não só esperar, nós temos que buscar. Mas temos que esperar em Deus também. Em quem nós vamos esperar neste mundo? A não ser o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu fiz um resumo sobre o capítulo 64 e o verso 4 de Isaías, que fala: nesta oração, quem ora lida com o que parece ser um problema impossível. Nada é impossível para Deus, meus irmãos. Nada. Glória a Deus, aleluia. Por causa do nosso pecado, estamos em uma situação desesperadora e precisamos da salvação do Senhor. Mas o Senhor só responde às orações de um homem justo. E um homem justo não estaria na situação em que estamos. Então, o que eu aprendi aqui nesse capítulo e nesse resumo? Se não existisse tanta homem justo nessa terra, o mundo não estaria do jeito que está. Cada dia que passa, guerra sobre guerra, tremor sobre temor, filho contra pai, pai contra filho, e nação contra nação, reino contra reino, e vai só piorar mais, meus irmãos. Vai só piorar mais as coisas. Então é por isso que eu falo. Eu sempre carreguei esse versículo. Eu não sei se o irmão já percebeu, mas toda vez que eu ponho alguma coisa da igreja de Clones para chamar um convite, eu ponho lá: buscar a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Talvez eu ponha até demais e os irmãos falam: o irmão não sabe outro versículo? Eu só estou falando coisa de minha cabeça, mas é a palavra de Deus. Se as pessoas acharem, não tem outro versículo, aí não é comigo, né? Mas eu sempre carreguei esse versículo comigo. Depois que eu comecei a buscar mais a Deus, porque não adianta meu pai ser pastor, eu não está seguindo o caminho de Deus firme, porque eu não seguia o caminho de Deus firme, mesmo meu pai sendo pastor, sempre estava se desviando do caminho de Deus. Então, não quer dizer que um filho de pastor é santo, porque ninguém é santo nessa terra. Nós buscamos a santidade, mas não é porque o filho de pastor é o fielzinho, é isso aqui, não. Ao contrário, tem uns filhos de pastor que só por Deus na causa, viu? Mas eu não era um desse, não. Eu lembro que eu chamava meu pai. Eu era meio ligeirinho. Mas eu chamava meu pai para jejuar. Eu pequenininho. Papai, vamos jejuar? Vamos, meu filho, vamos jejuar. Então eu já carrego esta coisa da igreja. Quando eu nasci, meu pai já era crente. Quando eu estava com 5, 6 anos, meu pai se tornou pastor. E de lá para cá, sempre buscando a Deus, mas sempre dando aquela desviada. Mas Deus preparou uma esposa para mim, preparou um filho ali que está ali, a coisa mais linda de Deus. Aleluia. Eu me sinto grato, meus irmãos, pela família que Deus me deu. Quem era eu? Escravo do pecado. Igual o versículo que aquela hino fala. Quem era eu? Escravo do pecado. Quem era eu? E eu tenho um hino também, meus irmãos, que no Nordeste sempre
eu não sei se o irmão conhece esse hino que fala bem assim, ó. Eu não quero saber quem eu era, eu só quero saber quem eu sou. Aleluia. Antes eu era um pecador, ouvi a palavra, Jesus me chamou. Antes eu era um pecador, ouvi a palavra, Jesus me chamou. Eu fiz o quê? Eu ouvi a palavra de Deus e guardei na tábua do meu coração. Se eu não tivesse, antes eu ouvia, mas não guardava. Eu ouvia a palavra de Deus. Meu pai era pastor, eu sempre estava dentro da igreja. Eu só ouvia e saía aqui no outro ouvido. Mas quando eu decidi a ouvir e a guardar na tábua do meu coração e seguir, a minha vida mudou. Aleluia. Graças a meu Deus. Eu falei, eu agradeço a Deus pela família que Deus me deu. Está ali meu filho Kemuel Vimber, a coisa mais linda do mundo. Minha esposa também. E está aqui junto comigo, que sempre está junto comigo para o que der e vier. E quando os irmãos quiserem dar uma oportunidade para ela trazer uma palavra, irmão, ela tem uma sabedoria grande, ela só tem a vergonha. Mas ela tem sabedoria na Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, meus irmãos. Deus seja louvado. Deus é maravilhoso. E eu também, nome justo, não estaria nessa situação em que estamos. Igual eu falei, os homens hoje em dia perderam o amor para consigo, para o próximo. Os homens hoje em dia eles estão andando, é como se colocasse aquelas coisas que colocam tipo assim, nos boi, nos tapão assim, que ele só olha para frente. Os homens hoje em dia não tá, um tá um caído ali, ô meu irmão, levante, tá outro caído ali, ô meu irmão, vamos para a igreja, olha, tem um caído. Não, eles estão olhando só ali. E o que tem na frente ele sai derrubando tudo. O homem está assim hoje em dia. Mas graças a Deus que nós estamos aqui para buscar Ele com toda nossa alma, com toda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu tenho mais um resumo aqui sobre o capítulo ainda de capítulo 55, Isaías capítulo 55, verso 6. Eu fiz vários resumos aqui sobre o livro de Isaías, esse capítulo 55, 6. Eu quis aprender mais sobre ele. Já que eu gostava muito dele, eu não sabia o significado, eu procurei a pesquisar mais sobre ele. É só esse versículo e o 6 e o 7. Amém? Amém. Eu vou ler aqui algumas coisas sobre... nós somos agraciados por Deus com o tempo da graça. Eu e você podemos clamar ao Senhor ou buscar ajuda do alto. Pedir que o Senhor nos socorra, pedir a sua intervenção sobre a nossa vida. E nós temos isso agora, nesse exato momento. Enquanto nós temos esse tempo agora, meus irmãos, tem muitos que estão lá fora, nem lembra que Deus existe. Nem lembra que Deus existe. Às vezes perdendo tempo na frente de uma televisão, ou na casa de um amigo, mas sabendo que tem igrejas abertas, sabendo que tem várias igrejas, sabendo que tem casa de uns irmãos que você pode ir lá e ele trazer uma palavra para você, mas não. Estão em lugares que não é agradável aos olhos de Deus, e em alguns bares, muitos dos irmãos estão afastados da presença de Deus, mas Deus vai dar graça a cada um dos irmãos que se afastaram do caminho do Senhor, e que Deus possa nos dar força para ir atrás dessas pessoas que se desviaram do caminho de Deus. Porque eles são sabedores da palavra de Deus. Todos são sabedores. Verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Pedir a intervenção sobre a vida. E temos isso agora. Mas vai chegar um tempo, meus irmãos. Vai chegar um tempo. O que eu coloquei aqui, eu estudei um pouco e coloquei. Porque se eu não notasse, eu não sou muito de lembrar. Às vezes eu ia falar palavras da minha cabeça mesmo, e não ia sair tão bem. Mas os irmãos me perdoem, porque eu estou muito olhando aqui para minhas anotações aqui, mas é para a honra e glória de Deus, amém? Amém.
Mas vai chegar um tempo que isso não estará mais disponível para os habitantes da terra. Vai chegar um tempo, meus irmãos, que para buscar Deus não vai ser fácil não, viu? Se hoje em dia já está difícil, imagine daqui a 5, 6 anos, se é que Deus não veio buscar a sua amada igreja. É por isso que cada dia mais eu estou buscando a Deus, fazendo a obra dele, que eu amo, meus irmãos, fazer a obra do Senhor. Eu amo. Não tem mais coisa gratificante nesta terra do que você fazer a obra de Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão. Aleluia. Deus estará mais disponível para o habitante da terra. Por isso, é tão importante que eu e você buscamos ao Senhor enquanto nos podemos achá-lo. Não sei se o irmão percebeu que vários resumos que tem aqui está falando sobre buscar a Deus. É por isso que eu estou mais só no versículo 56, capítulo 55, verso 6. O 5 tem só uns resuminhos, mas eu foquei mais no capítulo 55, quebrando a cabeça com os problemas da vida. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Às vezes nós colocamos tanta coisa no nosso caminho, preenchemos tanta coisa na nossa vida, colocamos coisas para fazeres e estamos tirando um pouco do tempo de buscar a Deus. O tempo de buscar a Deus, eu tenho comigo que 24 horas no dia, né? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 para buscar a Deus. Vai dar 24, pastor Pedro? 8 com 8, mais 8, 24. Pois é. Então, quem de nós aqui nessa terra buscamos a Deus 8 horas por dia? Eu não vou falar por mim, pastor. Eu não busco a Deus 8 horas por dia. Isso é só uma coisa da minha cabeça. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para buscar a Deus. Mas Deus, a hora que você buscar a Ele, Ele vai estar pronto para lhe escutar. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes ficamos quebrando a cabeça. E tudo que nós precisamos, meus irmãos, tudo que nós precisamos fazer é buscar ao Senhor, orar a Deus, conversar com Ele, colocar as coisas diante dEle, e Ele nos responderia. E o desejo de Deus que nós estejamos perto dEle. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Para receber instruções dEle sobre como viver nossa vida aqui nessa terra, então devemos nos clamar enquanto Ele está por perto. E Ele nunca está distante de nós. Deus nunca está distante de nós. Ele sempre está do nosso lado, nos escutando, nos livrando das garras do mal, nos livrando de tudo desta terra. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, distante de nós. Então precisamos clamar ao nosso Senhor, Jesus Cristo Salvador. Amém, meus irmãos? Como eu sempre via os irmãos pregando, né? E falando, né? Gente, eu fiz tantas coisas aqui eu marquei tanta coisa, mas o tempo já venceu e achava que era. Mas quando a gente está aqui, fofoca, pensava que era fofoca, né? Não, tipo assim, eu ficava pensando assim, os irmãos sempre falam, eu marquei tantas coisas e eu só li, tipo 1, 2, 3 capítulos, expliquei, o tempo já acabou. E é verdade, meus irmãos. A gente não tem noção do tempo aqui em cima, não. Mas que Deus possa me dar graça. Os irmãos não têm noção do tanto de coisa que eu anotei aqui. Tem mais umas 4 ou 5 folhas. Mas, para onde, pelo menos eu aprendi. Mas eu vou deixar marcado aqui para mim ter outra oportunidade levar para os demais irmãos que não escutaram esta de hoje. E eu peço desculpa aos meus irmãos. Pelos erros cometidos aqui. Amém, meus irmãos? Amém. E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos levar em paz para nossas casas. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória seja dado o teu nome. Aleluia. Muito bom, Deus. Muito bom. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.